A graça e a paz do Senhor. Hoje na Mesa Podcast, mais um episódio, e esse é especial. Esse é especial porque tem um chegado, que é mais chegado que um irmão de longas datas. Hoje está na mesa com a gente, meu querido e amigo Anderson Thiago. Graça e a paz. Graças a paz, graças a Deus estou aqui. E aí, Anderson, tudo bem, meu irmão? Graças a Deus tudo bem. Depois... Tô vivo, né? É isso aí. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Depois de muito tempo, Anderson, eu queria demais ter tido esse momento contigo aqui. Já tem umas datas que a gente se conhece, não tem, Anderson? Tem. Tem seus Eu conto desde o dia que o carro capotou com a gente, mas deu muito certo. Lembra disso? Mas eu acho que tu chegou aqui em Natal por volta de quê? 2000. Então é isso. Mais ou menos isso aí. Muita alegria, assim, receber você na mesa. Na Mesa Podcast tem uma proposta de abençoar vidas. E a pessoa que senta aí, que senta aqui, a gente não tem lugar marcado na mesa. A pessoa que senta, ela senta na intenção de abençoar outras vidas. E tenho certeza que essa conversa vai ser proveitosa nesse sentido. E eu quero já começar fazendo a pergunta-chave. Quem é Anderson Thiago? Filho de crente, mas não é crentinho. Isso é o jargão do meu stand-up, mas Anderson Thiago Eu me vejo hoje como servo. E nada mais. Servo. Eu acho que a quantidade de coisas que eu faço, que eu trabalho na igreja em muitas áreas. Até uma vez me questionaram porque eu trabalhava em tantas coisas e não dava espaço para outras pessoas. Eu disse, não. E aí fiquei pensando, aí na palavra encontrei quando Deus ordenou fazer a arca, e aí separou uma pessoa, e naquela pessoa entregou vários dons para aquele rapaz, que eu não lembro o nome, mas enfim, para aquela pessoa Deus deu a habilidade de trabalhar com madeira, com ferro, com tudo. E eu disse, rapaz, se aquele ali, então eu estou quase na mesma linha. E aí eu decidi começar a trabalhar em tudo que era preciso, e que eu tivesse habilidade. Então eu me coloquei como servo em todas as áreas. Glória a Deus. Onde me cabia, né? Glória a Deus. Então você hoje é uma pessoa atuante na obra do Senhor. Graças a Deus. E graças a Deus. Tendo um departamento lá para você trabalhar, você está lá dentro. Com tudo. Para rachar banco, para pendurar pano na parede, para tudo que você imaginar. Salinha das crianças, que a salinha das crianças tem que ser em 15 dias, que é para eu descansar uma semana, senão ninguém aguenta não. E antes, a gente já vai começar entrando pela parte boa. Deus, ele tem separado as pessoas aí, tem dado ministérios à pessoa, e teu ministério tem sido abençoar pessoas com um sorriso, né? Porque quem não ri não vive, né? Aí Deus tem te levantado aí na área, eu não sei como é que a gente pode, você melhor do que eu vai me ensinar aqui, na área do humor, como é que a gente fala? Eu acho, na área do humor. Eu não me considero comediante. Eu digo que eu sou um mensageiro cômico. Bacana. Eu sou um mensageiro cômico. A minha vivência, eu quando criança cantava muito um corinho que meu avô, ele assim, cresci lá cristão, então meu avô enfiava uma gravata na minha garganta e levava eu para cantar nas igrejas. E aí cantava muito antiga e fala, eu vou pedir nesta hora. E o refrão fala, vai tristeza vai. Eita. Realmente essa tristeza, eu acho que eu cantei isso tantas vezes que essa tristeza foi embora. Então assim, mesmo nos momentos difíceis eu consegui encontrar algo engraçado ali. E fiz piada das minhas tragédias, das coisas ruins eu consegui encontrar humor. Então foi dessa forma que eu... Era essa a próxima pergunta. Das coisas ruins você encontrou humor. Quando foi que isso começou na sua vida? Anderson, abençoa a gente aí com um pouco da tua história. Vamos lá. Eu cresci num lar cristão, totalmente cristão. Meu pai era marceneiro, dependia de bicos, de serviços assim. Então assim, eu cheguei a viver uma miséria. Nossa casa vivia um cenário de miséria. Só que a gente era muito feliz, a gente ria demais com essas coisas, entendeu? De minha irmã procurar alguma coisa na panela e não ter nada, e a gente ria disso, porque era muito engraçado. De eu acordar de manhã e ver minha mãe cantando mas é aí que Jesus aparece. Eu disse, que confusão é essa na minha cabeça? Jesus aparece, não tem nada pra gente tomar café, nada pra gente almoçar. Mas aí quando dava meio-dia, parava um carro na frente da nossa casa, o cara abria a mala,
trazia uma feira pra gente. Então, assim, aí eu entendia que eu deveria ser feliz, porque Deus chegava com a provisão no último minuto. E eu não entendia, via minha mãe cantando, e eu ria daquilo, né? Que doideira. Como que desde sempre você foi forjado e já via que o ministério já estava sendo preparado. Então, no momento ruim, a gente não baixava a cabeça. Era nós 5, eu, meu pai e minhas 2 irmãs, e a gente ria. Eu não lembro de ver meus pais se lamentando. Era rindo. E as coisas aconteciam, Deus abençoava a casa. Então, eu acho que fui desde aí. Mas você vai chegando a fase adolescente e adulta, então vai esquecendo. E quando chega a fase adulta, que vem os problemas mais sérios, né? Que mexe com a cabeça, como depressão, coisas. E aí, como posso falar? Essas lembranças do que Deus fez no passado começam a vir à tona. Deus nunca esteve em silêncio comigo. Deus sempre falou. Me preparou. Glória a Deus. A Bíblia diz que é trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? É verdade. E você já tinha sido preparado para um momento, né? E muito bacana isso. Anderson, aí hoje você atuando nessa área, na verdade em algumas áreas, né? Como você disse aqui, você faz um pouco de tudo. Eu sou baterista. Na igreja, eu sou um baterista, né? Sou líder do Ministério do Louvor, trabalho nessa área desde os meus 8 anos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, sem querer te cortar, mas há quantos anos? Porque eu já te conheço. Eu tinha 8 anos. Não queria falar minha idade, mas hoje eu tenho 37. 37 anos. Então quando já comecei. Tem 29 anos, já com as baquetas. Antes de tocar bateria, eu comecei cantando, na verdade, né? Toda a minha vida foi cantando. Mas eu era um pouco desprovido de beleza, eu era desabençoado de beleza. E aí eu disse, rapaz, eu vou tocar bateria, que eu fico pelo menos 50% mais bonito. E deu certo. Deu certo. Aí pronto, aí tu atuando na área de... Tu era músico? Sempre foi músico? Sempre fui músico. Aí agora com mais alguns departamentos e ministérios dentro da igreja, você encaixa dentro disso tudo aí o lado do humor. A parte como é que funciona isso? Como é que é isso? Vamos lá. Quando eu estava numa fase muito difícil, e aí eu voltei para a igreja, retornei à minha igreja, a Igreja de Cristo no Potengi. Quando eu comecei a trabalhar, ajudar o pessoal da mocidade, e aí em uma confraternização, em um clube, eu de manhã logo cedo, eu contando umas resenhas, histórias minhas, e tinham na faixa de uns 10 adolescentes morrendo, se acabando de rir. Eu disse assim, rapaz, eu consigo juntar as pessoas pelo menos para isso. Porque eu sempre andei com o presbítero Edson, ele vai pregar nos cantos, eu ia junto. O pessoal perguntava, por que onde ele vai pregar, você vai junto? Eu disse, é porque eu sou tapia, se a igreja estiver fria, eu dou glória a Deus, mas cara, que é brincadeira, né? Ele me dá R$50 por cada glória, mas era guerra. E aí, eu andava muito com o Edson, eu sempre admirei os meus amigos, que cresceram muito na palavra. E eu disse, rapaz, minha vida toda dentro da igreja, eu não vou conseguir chegar a esse nível, a pregar dessa forma. Eu queria ser ortodoxo, uma pessoa muito didática também na palavra, mas não dava. Eu disse, rapaz, eu sempre admirei. E aí uma vez, no mercado lá no Atacarejo, uma senhora, logo cedo, fez, Pai do Senhor, jovem. Eu disse, Pai do Senhor. Ela fez, lembra de mim não? Eu disse, não. Não, ela fez, eu moro na sua rua. Eu disse, que bom. Ela fez, tu recebe, Deus mandou lhe dizer algo. Você recebe? Eu disse, com certeza. Ela fez, Deus mandou lhe dizer que ele quer te usar do jeito que você é. É com as suas coisas. Não é como ninguém, não. Não olhe para as outras pessoas, não. É do seu jeito. Deus vai te usar para falar para os jovens do seu jeito. Meu amigo, naquela hora, eu me arrepiei. Eu disse, rapaz, obrigado, Senhor Jesus. Era a resposta que eu precisava. Mas como? Como é que eu vou iniciar isso? Aí na reunião, para decidir algumas coisas sobre o retiro da mocidade, que é em Parnamirim, a líder de Job Santos quer um tempo não para contar suas histórias, fazer resenhas. Eu disse, me dê. Ele falou, vou botar aqui uns 20 minutos para você resenhar lá na noite tropical, que é a noite temática. Ok. Quando chegou no retiro, de 20 minutos tinha passado, já estava quase 1 hora e eu já resenhando com jovens e contando as histórias das minhas paqueras, né? Quando eu era criança, que queria namorar, que queria isso ou aquilo. Mas sempre ministrava depois. Que na verdade, mas o jovem não precisa ter essa pressa, né? Eu conto muito a história do rapaz que
doido para namorar uma menina, a menina evangélica, e ele não, mas só que ela era aquelas evangélicas que não tinha nada de crente, na escola era outra coisa. Mas ele apaixonado. E ela muito linda, ele feinho, né? Meio estranho, desprovido de beleza. E aí ele chegou para ela e fez, e aí, rola? Ela fez, rola o quê? Nós dois? Ela fez, nunca. Aí ele fez, por que? Ela fez, porque eu sou crente. Ela não queria dar o fora no coitado, aí ela usou esse argumento. Ele fez, como é que é isso? Ela fez, você vai na minha igreja, eles vão fazer o apelo, você levanta a mão e aí você vira crente. Aí ele fez, tá certo. No domingo ele estava lá, todo arrumado. Antes do pastor perguntar, ele já se levantou e saiu correndo, levantou a mão, aceitou Jesus. Na segunda-feira na escola, ela chegou assim perto dele, ele fez, e aí, rola? Ela fez, o quê? Eu sou crente. Ela fez, não rola. Para namorar comigo, você tem que se batizar nas águas. Ele fez, como assim? Ela fez, o pastor batiza, faz umas perguntas, batiza você morre para o mundo e vive para Cristo. Aí ele fez, tá certo. Enganchou no pastor e, pastor, quero me batizar. O pastor, pelo amor de Deus, não é agora não, pastor, mas eu preciso, o pastor, tá certo. Foi lá, batizou ele sozinho. Trouxe ele e disse, ó, e aí, rola? Me batizei. Aí ela pegou e disse, não rola. Para namorar comigo tem que ser batizado no Espírito Santo. Aí ele fez, xixi. Negócio difícil aí. Como é que é isso? Aí ela fez, é simples. Você vai começar a andar com as irmãs do coque, ciclo de oração, consagração. Vai para esse evento, quando eles perguntarem que você quer falar em línguas estranhas, você vai lá e fala. Ele fez, tá certo. Fez carreira, ele é apaixonado, né? E aí, ele foi. Ciclo de oração, Pocinho de Jacó, hora nona. O que tinha de oração na igreja, ele ia. Vigília, matutino. Aonde o pastor ia pregar, ele ia com o pastor, carregava a maleta do pastor. Meu amigo, esse cara realmente foi batizado no Espírito Santo. Começou a andar diferente, porque a vestimenta do cara já era outra. A forma de falar já era outra. E aí, o nome dele já rolava na igreja, pelas outras irmãzinhas. E aí ela, agora é diferente. Chegou na escola, ela chegou pra ele e fez, Pai do Senhor com eles. Pai do Senhor, tudo bem? Ela que disse agora? Sim, foi atrás, né? Aí ela fez, eu vim dizer que agora rola. Aí ele fez, o quê? Ela fez, nós dois. Aí ele fez, deixa eu falar um negócio pra você. Quando eu tava muito afim de você, eu aceitei Jesus por causa de você. Também corri para me batizar nas águas por causa de você. Depois fui atrás de falar línguas estranhas, de ser batizado pelo Espírito Santo por causa de você. Sabe o que foi que aconteceu? Eu conheci o Espírito Santo. Glória a Deus. Então assim, e fiquei apaixonado por Jesus. Aí no ciclo de oração a irmã veio até a mim, cheia da unção, e disse que eu tinha chamado para pastorado. Mas você não tem perfil de mulher de pastor, então não rola. Eita. Glória a Deus. Final de tudo, o que eu quis passar para os jovens ali, que se você buscar primeiro o reino, as coisas do Espírito, as suas escolhas serão as mais corretas. Até um simples namoro, entendeu? Então não precisava ter tanta pressa, que no momento certo, né, buscar primeiro as coisas de Deus, conhecer mais a Jesus, e Ele vai apresentar a pessoa correta para a sua vida. Então essa foi a minha ideia naquele momento, né? E aí fui trabalhando os temas. Quando eu vi que deu muito certo, o pessoal falou, faça stand-up, vamos fazer na igreja, montar um evento na igreja, lá tem um auditório, só para stand-up. Eu disse, beleza. Aí comecei a escrever e pensando, aí criei o tema filho de, como eu cresci num lar cristão, eu queria contar minhas histórias, experiências de filho de crente, né? Filho de crente não é crentinho. E aí... Eu vou pegar a deixa da tua frase aí. Você acredita muito nisso, mesmo nisso? Filho de crente, é crentinho ou não? É não. É não. E nem é neto de Deus. Nem é neto de Deus. Ei, tu falou aí, eu tava falando aí, eu lembrando. Anderson, Deus tem te usado isso aí, mas você tem alguns referenciais aí na sua vida, né? Eu conheço um pouco da sua história e me lembrava agora do seu avô. Me lembrava da pessoa do seu pai, do seu saudoso avô e do seu pai. Eles já desde sempre já era também um referencial, né? Para o seu ministério, para a sua vida. Essa parte cômica é meu pai. O seu pai. Meu pai, caladinho, mas quando solta uma muito boa. E do trabalhar sem cansar, do servir, Diácono Valdemar Pacheco.
vamos abençoar algumas pessoas que vão assistir Quem é Valdemar Pacheco? Ele, para quem conhece a Igreja de Cristo no Potengi, ele é o fundador, né? Ele era batista, escola batista. Meu pai contou uma história muito massa, naquele período que o Pentecoste aqui era muita novidade. A história do Pentecoste era muita novidade. E a Igreja Batista e a Assembleia de Deus existiam uma paredezinha, invisível, mas existia. Isso é dos anos 80 para trás. Meu pai dizia que meu avô, batista tal, tradicional, ia para muitos eventos das igrejas pentecostais e voltava diferente. Aí meu avô chegou pro pastor da igreja batista e disse assim, ó, rapaz, tem um negócio estranho acontecendo. O pastor, o que foi? Às vezes eu tô orando, aí sinto uns arrepios e minha língua entorta e eu falo umas línguas que eu não sei dizer o que é. Aí o pastor da igreja batista, muito sábio, pegou e disse, rapaz, tem uma igreja nova, chama de Pentecoste esse negócio. Olha, esse negócio que ele não sabia nem dizer. Então assim, Valdemar, o que eu lhe aconselho é buscar isso. Busque isso. Comece a andar com essas pessoas que eles vão lhe explicar o que é isso. Eu não sei falar, eu não sei explicar o que é isso. E assim meu avô fez. Igreja de Cristo, nas quintas, ia muito para os cultos. Quando veio morar na Zona Norte, só mato, aquela região ali do Potengi. E ele foi atrás de apoio, e aí começaram a trazer pastores para dirigir alguns cultos nos domingos, que na verdade era a marcenaria do meu avô, né? Limpava de dia. Começou ali, né? Do outro lado. Cezinho, né? A Igreja de Cristo no Potengi começou naquele lugar. Então, de dia era marcenaria, limpavam, e de noite era igreja. Depois ele conseguiu construir a marcenaria atrás, e aí, enfim, fez os bancos, ele mesmo fabricou os bancos, fez tudo e ficou emprestado para a Igreja de Cristo. Durante um bom tempo, depois até comprar o terreno do outro lado e começar a construir com o pastor Rinaldo já esse tempo todinho, acho mais de quase 30 anos com o pastor Rinaldo na frente do trabalho. Aproveitar o ensejo aqui, mandar um forte abraço aí pro pastor Rinaldo, o qual a gente tem muita estima e respeito, né, pela pessoa, o homem que ele é, o homem de Deus que ele é. Mas lembro do meu avô ser bruto, né? Ele é aquele cara que dizia assim, rapaz, esse cordão, você vai pro inferno se não tirar. Brinco, meus primos tinham brinco, tirava quando vivia meu avô, que ele puxava. Então assim, era muito respeito. Eu cresci num lar cristão que não tinha nem como fugir disso, porque era a vila, era o terreno e a igreja era na saída do terreno. Não tinha nem como faltar o culto. Não, porque ele acordava os 12 netos de 5 horas da manhã para ir pro culto matutino. Ele ia na porta da gente chamar a gente. Escola Bíblica Dominical, no domingo de manhã a gente já sabia, a gente acordava de 7 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical era de 9, mas de 7 horas da manhã o som era uma radiola, uma boca de ferro em cima da igreja, enorme, tocando Osés de Paula, entendeu? Esses cantores assim, Valtorino Silva, esses cantores mais antigão, então a gente cresceu ouvindo isso, e eu dizia que era muito religioso pra gente, criança, né? Era muito tradicional a gente nos domingos ir pra EBD. Mesmo que depois estaria ali brigando, querendo se matar, mas a gente ia pra EBD. Então assim, na casa do meu avô tinha uma Bíblia na sala e ele dizia, ali a palavra do Senhor tem que respeitar. Então a gente corria pela casa, via a Bíblia, parava. Uma vez eu fui passando, a Bíblia se mexeu, eu saí correndo, achando que era Deus correndo atrás de mim. Porque na minha cabeça, Deus era um velho que vinha com chicote, era um parente. Na minha cabeça, Deus era um parente que vinha com chicote. A qualquer momento ia sair de dentro daquela caixinha, né? E correr atrás de mim. Então assim, até eu entender realmente que era Deus, eu lembro que eu tenho uma cena na minha cabeça, eu perguntando pro meu pai tomando banho, eu perguntando assim, na porta do banheiro, fechado, e eu perguntando, pai, Deus é grande? Porque eu, na minha entendimento de Jesus era um tamanho, eu pensava em escalas, né? Você que é topógrafo? Então eu pensava em escalas. Aí, Jesus é grande? Então Deus é gigante? Aí, pai, Deus é gigante. Eu não entendia, e ele só confirmava o que eu perguntava, né? Mas eu conheci Jesus e vi o quanto ele era grande, né? Muito grande. Que referencial massa, né, Anderson? Seu avô, da época dele, né? A gente entende que era um pouco mais duro, mas era uma prática da época, né? Não vamos julgar, né? O pessoal mais antigo era o pessoal mais turrão, né? E assim, aí vem seu pai já mais de boa, mais tranquilo. Mais ou menos, né? Eu conheci o Sinto Muito. Conheceu, né? O Sinto Muito. Eu lembro de uma vez que ele disse... na rua chegou para um depósito na esquina, Cremilson, aquele depósito de esquina. Aí começou a construir uma rua de casa naquela região, o Mar del Plata estava crescendo, chegou aquele depósito. E tinha 2 caminhões, velho. Eu acho que era uma S10
e uma Toyota azul. Meu amigo, a gente podia ver, não, que a gente pegava morcego, né? Na nossa época era um morcegão, não tinha internet não, meu irmão, então era morcego. Meu pai viu uma vez, me deu uma rela e disse que se pegasse de novo ia levar uma pizza. Nessa época eu tava aquela decisão entre ficar na igreja ou não, meus 10 anos, 12 anos. Eu vou pra igreja ou não vou pra igreja ou não vou. Na verdade, 10 anos por aí. Queria brincar com os meninos na rua, não queria ir pra igreja. A igreja era muito chata, parecia castigo. Tudo que a gente fazia, só de rir você vai pra igreja. Então a igreja é ruim, entendeu? Filho de crente tinha muito esse... Eu não podia pegar Corme Damião, que era do cão na época, né? E pra uma criança, Corme Damião era o show de bola, né? Era, então assim, uma vez eu peguei escondido, eu rodei o Potengi, enchi o saco e espalhei doce pela casa todinha. Foi uma semana comendo doce, glória a Deus. Quem ou em qual lugar que a gente ia encontrar doce e bala de graça numa época daquela? Entendeu? Dançar quadrilha, eu era criança, eu queria dançar quadrilha, porque todo mundo na escola dançava quadrilha, mas eu não podia não. Hoje você vê os filhos de crente participando das festas, porque é a nossa cultura, é o nosso Nordeste. Mas não tinha esse entendimento, não. Então, assim, não podia. E eu não gostava de ser crente. Filho de crente, na verdade, não gostava. E eu achava que filho de crente era igual cigano. Nasceu na família crente, você tem que ser crente. Então, ali eu pensava dessa forma quando criança. E ele disse, ó, voltando, né? Ele disse, não quero você no caminhão. Rapaz, a gente jogando bola ali na rua, lá vinha um caminhão velho. Eu tanto subi como fui pra cima, porque ele ia fazer as entregas, a gente ia junto, ajudava, descarregar e voltava. Eu subi pra cima do caminhão, brincando que tava surfando. Tinha a vilazinha que morava, né? Meu pai saiu da vila. O céu é lindo. O céu é lindo. Eu vi os três. Abraão, Isaac e Jacó, olhando pra mim fazendo assim. Se prepare. Meu irmão, eu gelei todinho e fui, ajudei lá, voltei, não entrei em casa, esperei dar umas 18 horas da tarde. Isso foi umas 2 horas da tarde. Fiquei o dia todo no meio da rua, com medo de voltar. Achando que ele ia esquecer. Achando que ele ia esquecer. Meu amigo, quando ele voltou, quando deu 18 horas, eu vou ter que ir pra casa, vou ter que enfrentar. Já fui me tremendo todinho, eu disse, pisa bonita eu vou levar agora. Quando cheguei em frente de casa, ele olhou pra mim e fez, bonito, né? Olha, a partir de agora você não vai brincar com esses meninos, vai pra igreja. Livramento, meu livramento que Deus me deu, né? E aí eu fui pra igreja. E aí chega na igreja, tinha um conjunto de criança e aquelas músicas que quando eu lembro chega a dar um arrepio. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Eu sei que você é da sua época também, né? Um pouco. Um pouco não. Vamos louvar a Jeová. Aí a gente cantava a primeira semana, quando ensaiava, era uma bênção. Mas aqui dali quase um mês, ninguém aguentava mais não. A tia já tava no subconsciente. Tinha coreografia, né? Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve, ó. A gente fazia o contrário para poder boicotar a professora. Mudava. A gente fazia aqui na terra se canta, mão no ouvido, lá no céu se ouve, a mão na boca. A tia ficava doida, a tia. E a gente era o terror. Ei, mas é tempo bom, né, Anderson? É, tempo bom. Tempo bom. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi. Amém. Aprontava muito, né? Antes, quem era mais de boa? Seu pai ou sua mãe? Minha mãe, os exemplos da minha mãe foi em atitudes, em ações. Mãe nunca foi da palavra. Mãe foi de oração, sempre foi de oração. Mulher de oração. Sempre foi de oração. Então, em atitudes, eu nunca vi minha mãe estressada. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Nunca ouvi ela reclamando com meu pai porque tá faltando isso ou aquilo. Eu ainda me arrisco a dizer que você está aqui hoje também por conta das orações da sua mãe. Com certeza. Com certeza. E você sabe, né? Você sabe, quem tem mãe que trabalha com oração não consegue mentir, né? Porque ela lê a sua alma. Ela conhece a sua alma. E ela ora ameaçando, né? A oração da mãe de oração, ela ora assim. Ela orava assim pra mim, né? Pai amado, coloque tua mão na cabeça do meu filho. Porque se eu colocar a minha, eu te devolvo ele. Entendeu? Então era tipo isso. A oração era ameaçando. Aí não tinha nem como camarada. Antes, aí voltando um pouco pra... Pronto, aí hoje eu participei um pouco a gente teve um intervalo junto aí em determinada igreja. E você sempre atuante. Tocando, ministrando. Aí Deus hoje te levanta nessa área do humor. E tem feito aí os eventos, né?
qual a posição da igreja diante de tudo isso? E não só da sua igreja, como é que você analisa, como é que a igreja recebe isso no tempo presente? Hoje, até então, eu tenho recebido todo o apoio da minha congregação. As igrejas de Cristo, em geral, têm abraçado isso. Algumas igrejas também. Eu ainda não fiz, na verdade, eu recebi convite para a Assembleia de Deus dos interior, mas eu mudo totalmente a performance de acordo com a congregação. Eu respeito muito a... Você entende que é um tabu, né? É algo novo. É um tabu. É algo novo. Você tá brincando com a palavra? Não estou brincando com a palavra. Eu prendo os jovens com humor e ministro em cima disso. Porque assim, você falou, você foi muito feliz no seu comentário. Muitas das vezes, eu falei isso aqui outras vezes, a gente apresentou Jesus de uma forma muito dura. Em algum momento parecia que ir para a igreja era um castigo. Se não fizer assim, você vai para a igreja. Então, era desse jeito. A gente fez isso, né? A geração que passou, ela fez um pouco disso. Então hoje você trazer, inclusive alguém não imagina Jesus dando uma gargalhada, né? Eu falei isso essa semana, que eu tenho certeza que 12 homens andando com Jesus tinha resenha. Tinha uma resenha. Tinha que ter. Eu não tava lá, mas tinha que ter. 12 homens juntos, ninguém dava uma gargalhada, não tem condições. Seria, eu vou conjecturar aqui, imaginar e supor, é uma opinião minha. Seria muito sem graça, né? A pessoa não poder sorrir, não poder... Eu tava falando... Isso foi porque eu falei sobre a minha forma de ver os três personagens. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que eu monto esses dois? Aí eu disse que eu vejo Deus no inexplicável, nos milagres. Eu vejo Deus. Quando a coisa acontece que eu não consigo explicar como aconteceu, Deus. Quando eu penso e o que eu sinto, Espírito Santo. Na minha consciência e no meu coração, né? Meus sentimentos. E Jesus... No toque, no abraço do irmão, na palavra de conforto, eu vejo Jesus aí. Entendeu? Então, são as três formas. Como Jesus era humano, aqui na terra estava como um homem, então ele abraçava os discípulos, ele dava uma palavra, então você conseguia ouvir Jesus, ver Jesus. Então, como é que eu vou ver Jesus? No meu irmão, quando ele me abraça, quando ele dá uma palavra. Então, foi aí que eu disse, porque com certeza existia resenha. Logo, como é que eu levo Jesus? Né? Se você está colocando que ver Jesus num abraço de irmão, você só pode levar Jesus... Através de mim mesmo. Exatamente, isso é forte demais, eu gostei. Né? Peguei. Pegou? Antes, aí eu falava que é um tabu, porque de fato é algo novo, né? E a gente respeita também o tempo, né? É uma mudança. E assim, o meu tempo de igreja, de conhecer muitas congregações, então eu vou na linha... de raciocínio daquela igreja. Eu não quebro. Sim. Entendeu? Eu não chego... Da mesma forma que eu chego numa igreja... que o pessoal fala de parede preta, uma igreja mais moderna, eu vou chegar numa igreja mais tradicional. Eu chego de forma diferente. E eu sei qual é a piada que cabe aqui e a piada que cabe aqui. Então eu respeito muito isso. E sempre pergunto. Mas tem dado muito certo. Na verdade, não tenho nem conseguido tirar nada das minhas histórias ou resenhas, né? Porque acaba que, no final das contas, as pessoas veem Jesus. É o toque. É o toque de Jesus. Isso é muito bacana. Anderson, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre. Nem sempre foi assim. Hoje você arranca o riso de uma pessoa com uma resenha. Eu gosto desse termo, que é um termo bem nosso, né? Bem nordestino. Eu penso nisso. Eu penso muito no Nordeste. É uma resenha, você sentou ali, contou uma resenha. Me permita fazer até uma observação aqui. Às vezes até com a desgraça. Não é isso que eu falo. Às vezes você tá rindo da minha desgraça, não, mas hoje eu posso contar, porque hoje eu não tô mais vivendo aquilo. Nem sempre foi assim, né, Anderson? Hoje você consegue arrancar um sorriso e Deus te usa nessa área. Tem abençoado. Eu falei algumas vezes aqui que os jovens e os adolescentes, eles são um alvo em potencial. Né? O inimigo, ele quer arrancar o riso, quer arrancar a felicidade, quer arrancar a vontade de viver. Né? E quando o camarada não consegue mais viver, aí acabou, né? De fato é isso mesmo. Deus tem te usado nessa área, mas nem sempre foi assim. Você passou por algumas situações de dificuldade e Deus disse, olha, lembra do tempo bom e dá uma gargalhada nisso aí. Na pandemia, no período da pandemia, eu passei, eu acho que eu não queria falar alguns detalhes em relação ao porquê, mas
eu passei por um momento muito difícil mesmo, onde eu comecei a questionar até Deus. Deus, por que esse tempo todo eu sempre lhe servi, eu sempre fiz isso? O cara começa a querer colocar Deus no canto de parede, né? E dá bronca em Deus. Como é que pode, né? Eu, teu servo, sempre lhe servi, sempre trabalhei pro Senhor, nunca me desviei. A gente se acha merecedor. Merecedor, eite! Mas... como é que Deus deve viver isso aí, né? Que Deus criador. Criatura. Eu tive um sonho, como todos os jovens, meus amigos, todo mundo casou. E eu, opa, vou realizar meu sonho. Casei. Deus abençoou, Deus abriu as portas e as coisas começaram a acontecer. Enfim, até chegar ao ponto da pessoa dizer que não quer, e aí, entre discussões vai e vem, não adiantava mais. E aí acabou, nesse estresse, rolando muitas palavras difíceis. Eu pesadas também, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre entendi que eu não posso negociar a minha essência. Muita gente diz assim, você é muito besta. Eu nunca me considero besta, eu me considero bom. Quando eu decidi ser bom para as pessoas, era para ser bom. O que as pessoas fazem conosco não é responsável de mudar nosso caráter, não pode mudar isso. Entendeu? Entendi. Então, como cristão, se Jesus era bom, eu tenho que ser bom. O que as pessoas fazem comigo, eu não posso revidar. Então, eu simplesmente, no auge do fim do relacionamento, na discussão, eu saí da minha casa. E nesse dia eu saí muito mal. Eu saí... na época da pandemia, não tinha transporte. Os transportes rolavam até um certo horário em Extremóis. E eu saí pra frente do Atacarejo, sentei na calçada. Foi assim que foi citando um amigo meu, tipo Edson, presbítero Edson, ligou bem na hora que eu saí. A partir daí eu comecei a ver o cuidado de Deus, porque não tinha condições. E ele falou comigo, Anderson, vou lhe buscar, e me pegou, tal, trouxe para casa dos meus pais. Quando eu chego na casa dos meus pais, minha mãe tava com... Eu liguei pro meu pai, pai, tô indo para aí, vou dormir aí. Não, eu tô indo para aí, só disse isso. E aí quando chego na casa do meu pai, minha mãe olhou para mim, já foi saindo do quarto com a toalha, lençol, tudo. Disse, olha, lá no quarto lá, tem a cama e tem a rede, você escolhe onde você vai dormir. Eu disse, e quem disse que eu ia dormir? Ela fez, eu sonhei com você ontem. Moleque hora, né? E aí? Moleque hora. E aí, pronto. Voltei pra casa dos meus pais, na minha cabeça estou voltando pro zero. Eu trabalhava no Miranda da Lagoa, no condomínio. E eu lembro que eu ia trabalhar, como minha rotina mudou, eu não ia mais agora para minha casa, que era 10 minutinhos para chegar na minha casa em Extremóis. Eu agora ia pegar outro ônibus para ir para a Zona Norte. Então essa mudança de rotina estava acabando comigo. Tipo assim, tudo acabou do nada, estava tão bom, tudo estava muito bom, e agora não tenho o que eu tinha. Então isso começou a me quebrar. E eu lembro que eu ia trabalhar e ficava me tremendo, ânsia de vômito, muito maligno. E a gente sabe que o espiritual existe mais que o real, que o natural hoje. Mas a gente sabe que o espiritual existe. Sim. E é muito mais real. As pessoas acham que não, mas existe. E é muito mais real. E eu não dava muita crédito. Quando as pessoas falavam, eu tenho ansiedade, não sei o que. Não, deixe de frescura, deixe de coisa. Mas, na verdade, até acontecer. E aí, nesse período muito difícil, eu estava na casa dos meus pais, então eu disse, vou voltar para a Igreja de Cristo no Potengi, onde eu tenho meus amigos, apoio, e vou buscar trabalhar. Eu acho que eu preciso trabalhar, servir. Aí minhas orações é, Deus, restaure o meu casamento, faça isso, faça aquilo. Ou por que Deus, por que isso, por que aquilo. Estou esperando o Senhor resolver. O Senhor vai resolver, né? Tipo isso. Só que aí, uma terça-feira, saindo do trabalho, eu, em direção ir para casa, né? Peguei o ônibus para ir para casa. Quando desci no Norte Shopping, eu escutei uma voz de um cara. As mesmas palavras que eu ouvi, aquela voz falava perto de mim. E eu olhava para um lado e para o outro e não encontrava a pessoa. E tipo assim, tire sua vida. Você não é mais nada. Você não é nada. Eu não falei que você não era nada? Quando chegou mais na frente, já perto da Conjol, eu escutei a voz de uma mulher falando a mesma coisa. E eu olhava e não encontrava ninguém. Mais na frente, perto da linha do trem,
ali na João Medeiros, escutei vozes de crianças. O intervalo foi muito pouco, assim. E eram muitas crianças gritando. Parecia até que eu estava em frente a uma escola. A sensação. Mas aí, a base cristã, a minha base, foi aí que veio o efeito da minha criação. E aí eu disse, Deus, eu sei que é a voz do maligno, mas eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais ouvir essa voz, está repreendido. E fui para casa. Cheguei na casa da minha mãe, fazia muitos dias que eu não dormia, que eu não comia direito. Cheguei na casa da minha mãe, eu disse, eu vou só tomar um banho. Eu tomei um banho e me tranquei. Eu lembro que eu me tranquei, o quarto dava para a cozinha. Aí ficava a cozinha acesa e a resta de alguém na porta. Eu sabia que era minha mãe orando. Então essas coisas começavam a rir, só. Se eu abrir a porta, ela vai gritar. E aí eu lembro que eu apaguei, eu dormi muito bem. Eu dormi nesse dia. Eu não jantei, mas eu dormi. Quando foi de manhã, eu descendo, pegava de 5 horas da manhã o ônibus, descendo para o shopping, aí onde era o Gaúcha, né? Hoje é o Brasas, o restaurante, né? Era o Gaúcho estava desativado, e dormia alguns mendigos na calçada do Gaúcho. E eu fui descendo, o fone de ouvido, ouvindo o quê? Catedral, sempre fui fã de Catedral, né? O cara sofrendo de amor e ouvindo Catedral. Enfim. Sofrendo. Ralado. E aí eu ouvindo Catedral porque eu sempre gostei das músicas e tal. E escutei alguém cantando, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aí eu, de novo não. Aí, ouvindo de novo, puxei o fone de ouvido, quando olhei era um dos rapazes que estavam dormindo na calçada, se levantou e fez, é pra você, jovem. Você tem um valor, e repetiu. Glória a Deus. Aí eu só chorei. Chorei do Potengi até o Miranda da Lagoa. E compartilhei até com meus amigos lá. E ali mudou. Mudou a minha oração. A minha oração não era Deus, restaure isso, aquilo. Não, Deus, eu quero que o Senhor tem para mim. Depois dessa montanha, eu sei que tem algo bom para mim. Eu quero isso. Eu quero isso. E aí, eu comecei a trabalhar. Começou a aparecer, Anderson, precisando de você aqui. Anderson, precisando de você aqui. Anderson, você pode tocar com a gente? Eu fui voltando a tocar no Ministério Louvor. Fui trabalhando com a mocidade nisso, aquilo. Entendeu? Recebi as férias da empresa, onde ia ter o congresso de jovens. Então eu consegui trabalhar. E aí fui sendo curado. Simples. Quando me coloquei à disposição da obra, quando eu entendi que não era mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor, aí eu fui curado. Ninguém mais do que alguém que experimentou do dia mal para hoje poder apresentar. E aí começou as resenhas, né? E agora com propriedade, né? Você tem a resenha com propriedade. Agora eu vi que existia uma necessidade muito grande de falar para os jovens que a gente é feliz. No nome do Senhor Jesus, a gente tem que ser mais do que feliz. Se a tristeza salta de alegria, o nosso sobrenome é para ser felicidade. Sabe? Rir, brincar, fazer amizades. Esse é o que mais marcou minhas resenhas de infância foi as amizades. Os meus amigos, eu lembro de tudo. Quando eu lembro daquele congresso que a gente foi, tinha um louvorzão assim. Então isso é muito bom. É o que eu passo para os jovens hoje. É isso que eu ia te perguntar antes. Hoje qual, na sua visão, hoje você está lidando com jovens no dia a dia, né? Qual a sua visão, a maior necessidade hoje? O que é que se passa na cabeça? Hoje está muito rápido por causa da mídia, né? Por causa da internet, das redes sociais. Isso está muito rápido e muito perigoso. Entendeu? A gente conseguiu viver muitas coisas porque não tinha isso. A gente conseguiu viver. Não é? A gente tem nossos perrengues. Mas não como está hoje. Tudo. Os jovens querem uma curtida, querem isso, aquilo. Quando isso não acontece, às vezes cria essa ansiedade. Eu não sou aceita. Eu preciso ser aceito. Isso está muito confuso para essa turma de hoje, entendeu? Esses adolescentes. E hoje é muito cedo, pessoal. É muita informação. É muita informação. Muita. Se eu não sou aceito, se eu sei lá, eu tenho um problema com a rede social, ainda estou me adequando a isso. Inclusive, acho que há 2 anos é que eu venho acessando. Eu me privava muito porque eu tinha muito medo
e ainda tem um certo receio da opinião alheia. Porque quando você vai para uma rede social que é algo público, você tem que ir sabendo. Vai ter críticas. Tem que ir sabendo. Olha, o camarada pode... você tá lá, você tá na prateleira, né? Então você pode ser elogiado, como pode ser criticado, alguém pode dar uma opinião ou falar algo ali que você não goste. Então eu tinha esse cuidado. E a gente é uma geração mais cascuda. Aí a galera mais jovem aí, talvez não saiba muito lidar com isso, né? A gente pegou essa fusão e a gente tinha uma base. Mas quem não tinha base já pegou essa mudança, entendeu? Sim. E é o que acontece, a gente pronto. Eu me lembro que internet, tem, né? Na época de escola aqui, se alguém dissesse que eu era feio, e ela dizia, feio é tu, abestalhado. Aí ficava naquilo. Hoje não. Hoje se alguém me chamando de feio, não, tô sendo cancelado, é bullying. Existe, de fato existe. Mas na nossa época a gente lidava de outra maneira, né? A gente lidava, sabia meio que se sair daquilo ali. Hoje, antigamente, quando um pastor dava uma bronca no jovem porque estava bagunçando a igreja conversando, o jovem entendia e estava no outro dia estava na igreja louvando o Senhor do mesmo jeito. Hoje não, se o pastor fizer um negócio desse, a confusão é grande, entendeu? Corre para a rede social. Fui humilhado, fui isso e aquilo. Então é muito diferente. Hoje é muito... os caminhos são totalmente diferentes para os líderes de jovens do passado, né? Para os pastores do ano. Hoje está muito mais difícil, mas também vejo muita busca. Pelo menos, eu falo muito pelos jovens lá da nossa igreja. Eu vejo muita busca, muita sede também, entendeu? Eu falava esse dia, é uma geração bem intensa, né? Bem intensa. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, porque você falava agora há pouco sobre o natural e o espiritual. É uma galera que se joga mesmo, é uma galera que tá ali querendo ir mais fundo, né? Isso é bom. Isso é bom. Então, assim, a gente também, veja só, a gente queria namorar, adolescente. A gente usava o quê? A Bíblia. Usava a Bíblia, ou ia diretamente, escrevia carta. Não era Você hoje? escreveu carta? Demais. Meu Deus, tu é antigo. Muita carta codificada, cheia de código, e depois mandava a carta com... Eu não escrevi carta, não, eu gravei CD. Aquele CD, aí botava os clipes que baixava já tinha YouTube. Aí pegava, aí não sei por que a pessoa achava aquilo legal. A gente, veja só, uma vez, eu tinha minha quadrilha, como hoje tem as quadrilhas, né, os meninos se juntam. A quadrilha é amigos. Amigos. Porque senão... Então eu tinha minha turma, e aí todo mundo namorando e eu feinho, feito só moléstia. Chega doía. Solteiro. E aí todo mundo tentava ajudar todo mundo. Ninguém ficava sozinho na guerra. Então o que acontece? O rapaz bateu assim e fez: olha, ali era código. Não olha agora, está certo. Terceiro banco na fileira do lado esquerdo. Aí eu olhava, era uma galeguinha. Chega a luz, desceu nela assim a luz. Eita pai, essa é minha, senhor. Isso naquela época, né? Os anos 90 aí. 99, 2000. E aí eu fui lá, o bilhetinho, cantar é Salomão, parte A, né? Beije-me com um beijo de tua boca, pois o teu amor é melhor que o vinho. Tá, o rapaz ia lá, deixava pra ela. Ela pegou o bilhete, olhou assim, olhou pra mim e abriu o sorriso. Disse: esse é o sorriso da minha vitória. Aí, quando ela pegou o bilhete, sorriu, virou pro outro lado e começou a escrever. Eu disse: rapaz, se ela estiver escrevendo outro versículo, é pra casar. É crente, né não? Aí o rapaz trouxe de volta. Aí eu olhei assim, feliz da vida, quando peguei o bilhete, tinha lá uma passagem de Marcos 8. Pra trás de mim, Satanás. Então, primeiro fora gospel que eu levei, então... Era crente mesmo. A gente ia modificando as cantadas, né? Tem a história de pisar no pé da menina. Pisar no pé da menina. Por que pisar no meu pé? Porque lá a palavra do Senhor diz assim: onde pisar a planta dos meus pés será meu por direito. É isso. E colava antes? Colava? Não, colava. Às vezes dava tapa, né? Colava não, né? Anderson, aí hoje Deus tem te usado nessa área aí, e as suas pretensões? Fala um pouco, vamos aproveitar esse espaço aqui para falar um pouco. Hoje o teu stand-up tem mais ou menos quanto tempo? Como é que faz para você estar levando esse material? A ideia de piada sempre é de 30 a 40 minutos. E depois eu ministro em cima disso, né? Trago uma mensagem de acordo com aquele tema que foi falado. Geralmente assim, eu vou muito de acordo
for um encontro que seja temático, ou um congresso que seja temático, eu busco muito trazer as piadas ou as histórias que eu tenho para aquele tema, para não criar confusão na cabeça dos jovens. Passa a semana todinha, os dias todinho ali naquele evento com um tema, né? Várias palestras e outras coisas assim. Aí você chegar com que sai um pouco disso. Então você pega o tema do evento e trabalha. Eu gosto muito de fazer isso. Entendi. Porque a minha intenção sempre vai querer trabalhar na cabeça dos jovens. Se eu chegar lá criando confusão, Entendi. então Atrapalha. Então, aí hoje você já deve ter aí testemunhos de pessoas que têm recebido de você, Deus tem te usado, tem recebido de você esse sorriso, né? Fala um pouco aí, tem alguma história aí pra sempre gente? tem de pessoas que vêm de um momento ruim aí, pra mim foi o melhor stand-up que existe. Tem muitas coisas assim, isso é muito bom. Mas também tem críticas, né? Tem. Claro, mas eu nem me importo muito, eu acho massa, eu começo a rir das críticas. Vira piada. Vira piada, não tem pra onde correr não, vira piada. Bacana demais. Mas tem testemunho de pessoas que realmente passam a ouvir melhor, talvez tenham uma dificuldade de ir na igreja e ouvir uma palavra, mas quando você conta uma piada, outra pessoa se prende e aí acaba ouvindo a mesma mensagem que foi falada talvez em alguns cultos. Sim, você consegue trazer ela. Porque tem jovens que realmente têm dificuldades parece que quando começam a pregar, dá uma coceira, vai tomar água, isso aí, né? Tem jovens que, meu Deus do céu, só Deus ali. É o tal do Ben 10, né? 10 demônios que o pessoal dizia antigamente. Eu não sei porquê, né? Isso é uma coisa que não é de hoje, né? Mas quem nunca dormiu num culto, né? Parece que eu alcancei isso aí. Eu peguei uma época aí que eu dava umas cochiladazinhas que era dele. Não depois de velho, eu digo adolescente. Quando eu era criança, meu pai disse que eu dormia muito no colo dele, mas a minha vida toda foi dentro de igreja. Até na minha infância era colado no meu pai. Meu pai não deixava eu sair correndo no meio do culto, não. Eu aprendi a história da reverência, né? E com o pastor Rinaldo a gente aprendeu muito isso. É reverência total. Bacana mesmo. Anderson, agora eu queria fazer um breve bate e volta contigo. E nesse bate e volta aí eu te digo uma palavra, tu faz aí menção aí de algo que o Senhor colocar no seu coração. Eu lhe deixo muito à vontade para, dentro desse bate e volta, colocar a sua resenha aí, trazer sua visão. E quando eu pensei da gente estar junto aqui à mesa, eu falo sempre aqui, a coisa boa da mesa, e você sabe muito bem o que é isso, é que a mesa ela nivela a gente, né? Sentou na mesa, tá à mercê da resenha. Né? Você tá na minha mesa, você sentou na mesa e a mesa nivela, a mesa não existe a pessoa que é maior, a pessoa que é menor, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, eu lhe conheço há tanto tempo, conheço sua história, sei que você é bênção de Deus e tem sido usado e ousado aí, porque eu digo ousado porque é ralado. Você acaba que você entra em algumas áreas que você falou muito bem, a gente está vivendo aí uma mudança, né? A gente está passando de uma geração para uma outra geração e em algum momento a geração passada pode não entender dessa mudança. Esses dias eu perguntei a uma pessoa ali, homem de Deus, que eu não vou citar o nome, lógico, poético. Essa pessoa visitou uma igreja de parede escura. Eu disse, e aí, o senhor gostou? Foi bom? Foi legal? Seu fulano. E ele disse, muito bom. A palavra, uma bênção, foi bom demais. Mas uma coisa eu não gostei. As paredes são pretas. Eu fiquei pensando assim, eu disse, mas qual a influência disso, né? Mas eu entendo que é essa mudança dessa geração. Vamos pro bate e volta. O grande dia. A volta do rei. É o que a gente almeja. Eu acho que eu só penso nisso. Esses últimos dias eu tenho pensado muito nisso. A expectativa. A volta do rei. É a nossa expectativa. Eu acho que olhar face a face, né? É o nosso sonho. Ver Jesus face a face. A igreja do Senhor. Era para ser corpo. Unido, né?
a igreja em si. Tem muita gente que fala assim, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou igreja. Você não vai ser igreja se você ficar em casa. Você vai ser igreja servindo, em união com... Eu creio dessa forma. Eu sou igreja. Mas sou igreja quando eu estou com meu irmão, trabalhando e servindo para o Senhor. Família. Base. Minha base. Anderson, deixa eu agora te pedir, você que hoje não é só uma referência, né? Você é uma influência. Acaba que quando você tem um microfone na mão, você influencia pessoas. Eu vou pedir para você olhar para essa câmera aí, a sua câmera aí, e deixar uma mensagem para as pessoas que vão lhe ouvir. E aproveita também e fala do que Deus tem te usado, né? Do teu trabalho, como Deus tem te usado aí na área do humor. Amém? Bom, a ideia é mais simples. Eu falo muito isso. Essa é a ideia que eu quero passar para os jovens, na linguagem deles hoje, né? Não precisamos entender o processo, mas confiar no propósito. Eu aprendi isso nos dos piores momentos que eu achei que estava passando, quando eu descobri que na verdade não foi. Eu aprendi com uma história que é simples. Um certo rapaz, ele vinha num barco e o barco quebrou e ele saiu nadando até uma ilha. E os pedaços do barco ele fez uma cabana. E tudo que ele tinha era aquela cabana. Não tinha outra coisa. E ele se acomodou com aquela vida. Todo dia de manhã ele acordava, todos os dias, e dizia: Senhor, eu estou indo caçar atrás de alguma coisa, mas guarda a minha cabana, que é a única coisa que eu tenho. E aí todos os dias ele fazia essa mesma oração. Certo dia ele saiu, fez a oração. Quando ele voltou, viu uma fumaça. Chegou lá, a cabana estava pegando fogo. E aí o desespero veio e ele começou a reclamar com Deus. Deus, como é que pode? Era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha mais nada, eu só tinha essa cabana. Como se eu faço um negócio desse? E ele baixou a cabeça e começou a chorar. Chorando muito, murmurando, reclamando com o Senhor. E aí do nada apareceu 2 senhores de branco. Ele olhou: quem são vocês? Rapaz, a gente veio lhe salvar. A gente estava passando aquele navio e viu o seu pedido de socorro. Ou seja, muitas vezes a gente não conseguimos enxergar o que Deus tem pra gente. E reclamamos de situações que passamos. E murmuramos e isso e aquilo. Mas na verdade é porque Deus sempre vai ter algo melhor. Enquanto você está acomodado com aquela vida e chora porque perdeu algo que você estava acostumado, Deus tem algo muito maior. Deus tem a própria salvação para sua vida. Então, essa é a ideia. Quando tiver um momento ruim, só tenha paciência e aguarde no Senhor, porque com certeza é porque Ele tem algo muito bom para você. A gente não pode se acomodar com a cabana. Né? É com a cabana. Mas bênção demais. Eu quero agradecer, antes eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu sei que você tem aí suas correrias, suas resenhas da noite para fazer, sua agenda. E estar à mesa com você é uma satisfação. Como eu disse, eu compartilhei o tempo aí da sua... A gente andou junto. Pra quem não sabe, era o bacheiro da banda, era o bateiro. Lá no bairro Nordeste. Era bom. Acabou. E você começou essa entrevista falando na história de um carro. Como é que é? Deixa o pessoal aí. O negócio do carro, como foi essa história? Virou o carro comigo. Você entende que? Você entende que do nada. Mas foi bom. Foi bem. Estamos aqui, né? Contando a história. Aqui, contando a resenha. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigado demais. Amém. Tamo junto. Esse foi mais um Na Mesa Podcast. Você que assistiu aí, esteve com a gente até o final, não deixa de curtir, compartilhar. Você que foi abençoado, eu já fui muito abençoado por essa pessoa aqui. E a resenha é grande, é bom demais. Não deixa de compartilhar e abençoar outras pessoas também. Amém? A paz do Senhor Jesus.